Olá, gente, novamente aqui falando, dessa parte de farmacologia, farmacodinâmica. Eu venho agora a trazer o restante da disciplina, ok? E eu preciso, antes de dar continuidade, saber de alguns pontos básicos que não pode mais sair da mente de vocês. Primeiro, a farmacocinética é essa droga em movimento. Ela vai estar em movimento em que região? TGI, desde da cavidade oral até o seu momento de excreção. O que vai acontecer nesse período? Ela vai passar por biotransformações e algumas partes do organismo, ok? E eu preciso fazer que eu preciso entender que a farmacodinâmica, ela vai estar envolvida com o dinamismo que essas moléculas desse fármaco irá fazer na interação com a região orgânica. Quem são elas? Os órgãos e as partes menores, que é a microvascularização. Então, é o caminho percorrido por essas moléculas até o seu efeito de ação, ok? Então, vamos lá. As fases da farmacocinética são fatores que podem interferir na distribuição do fármaco. Primeiro, fluxo sanguíneo, aumentado ou diminuído. Diminuído por quê? Por retenções de líquidos, tá? Na região orgânica, onde eu vou ter um aumento do líquido na região intersticial e uma diminuição de líquido na corrente sanguínea. Fase inicial dessa distribuição, né? Eu vou ter o quê? Os órgãos mais irrigados, uma maior quantidade de fármacos sendo entregue nesses órgãos, tanto na região do cérebro, pelo sistema nervoso central, quanto na região do fígado, pelo sistema porta, que você já sabe que faz biotransformação nesses órgãos, e tanto pelos rins, que é o período da excreção. Se eu tenho uma quantidade menor de líquidos, eu vou ter uma biodisponibilidade não eficaz, porque o líquido ele vai estar reduzido, então eu tenho uma dificuldade na entrega das moléculas desse fármaco e na resolução da problemática da minha clientela. Quem é a farmacodinâmica? É o estudo dos mecanismos relacionados às drogas que produzem alterações químicas fisiológicas nesse meu organismo, tá? A interação a nível celular entre medicamentos e certos componentes celulares. Quem são esses componentes celulares? Proteínas, enzimas, receptores-alvo. Então, eu preciso saber que esse medicamento ele tem que ter atração pelas proteínas, pelas enzimas e pelos receptores-alvos, que vão ser eles que vão fazer a entrega das moléculas medicamentosas nos órgãos, vão direcionar para os órgãos. Apresenta a ação desse fármaco, então eles vão ser transportadores de moléculas que vão trazer ação farmacológica neste meu organismo, a ação do fármaco. A resposta decorrente dessa ação do fármaco, ela pode trazer um efeito medicamentoso. Então, a resposta decorrente dessa entrega do fármaco ao organismo, ela vai trazer uma resposta medicamentosa. Na maior parte das vezes, nós desejamos que a resposta seja satisfatória, mas nem sempre o organismo responde bem, tá? Por interações medicamentosas ou até por intoxicações. E aí é o famoso esquema chave-fechadura. Se eu tenho uma célula receptora-alvo, se eu tenho uma enzima ou uma proteína, ela vai ter exatamente, ela vai sofrer essa substância química, vai fazer o quê? Um movimento de atração. Só vai se ligar. A molécula só vai se ligar àquela célula, àquela proteína ou àquela enzima, se ela tiver atração pela molécula. Então, é como esse encaixezinho aí da chave fechadura, é como essa tomadinha de casa. Não adianta você pegar um modelo mais antigo e tentar colocar uma tomada nova, né? Você não vai conseguir encaixar. Os receptores ali não são iguais. Ele só vai encaixar e funcionar se ele tiver o quê? A atração e recepção, senão não funciona. Mesma coisa no nosso organismo. Eu tomo um medicamento, ele vai passar por todo o meu TGI. Quando ele chega já na parte da biotransformação, quando ele chega já na parte da farmacodinâmica,
dinâmica, ele precisa me trazer uma resposta terapêutica. Para ele conseguir trazer uma resposta terapêutica, essa minha célula receptora, esse meu produto enzimático, que é uma proteína, ele precisa se encaixar a molécula dessa substância química, senão não vai ter de jeito nenhum resposta orgânica. Então, substâncias químicas que não pode ligar-se, se ela não tem a ligação equivalente, ela não vai ligar-se à célula receptora. Eu preciso entender que é o sistema chave-fechadura. Ah, professora, a célula tem esse monte de chavinha? Não, ela sofre atração enzimática, atração pelas células receptoras. Então, é isso que vai fazer a resposta terapêutica, tá bom? Aí eu tenho a célula e eu tenho o receptor, né? Eu tenho a substância química e eu tenho a célula com o seu receptor. Sofreu atração, vai se ligar e vai vir trazer resposta terapêutica. Não sofreu atração, vai continuar no espaço intersticial até chegar à célula com um componente específico, né? Com o seu receptor específico para poder captar aquele tipo de molécula. E aí eu achei aqui um esquemazinho bem legal lá no site de enfermagem, até esqueci o nome, peraí. Ah, eu esqueci o nome, depois eu passo para vocês. Experiências de um técnico de enfermagem. Esse site, ele passa muita coisa legal e ele simplifica coisas complicadas. Então, aqui eu achei um esquema de farmacocinética e farmacodinâmica que ele acaba simplificando tudo que foi dito até o momento. Bom, na farmacocinética eu tenho um indivíduo e um medicamento. Os processos que o organismo exerce sobre esse fármaco, então seria o quê? O caminho. As vias de administração são parenterais. Eu preciso entender que a via de administração parenteral, ela é digestiva, respiratória e outras vias. Eu tenho a liberação das moléculas medicamentosas, que muitas das vezes começam na saliva. Eu tenho a absorção, que começa a ser absorvida a partir do momento que ele passa pelo trato gastrointestinal. Vai sofrer algumas biotransformações, né? E uma delas inicia no fígado, né? O fármaco, ele vai se unir a proteínas plasmáticas a partir dessa biotransformação, vai ser entregue na corrente sanguínea e vai ser eliminado tudo aquilo que não for possível ser utilizado pela célula. Na farmacodinâmica, eu também tenho um medicamento e eu tenho um indivíduo, né? É o processo que o fármaco faz nesse organismo. Eu tenho um analgésico, aí eu já caio direto. Na farmacodinâmica, eu já caio direto lá no processo enzimático, né? Então, eu tenho um fármaco que entra em contato com o receptor. A partir daí, o receptor, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a resposta orgânica, carregando essa molécula até o caminho de um órgão ou tecido-alvo, né? O local-alvo. Depois ele vai dar uma resposta, a eficácia do medicamento, é a resposta terapêutica. E aí, a partir daí, eu tenho um paciente que antes ele estava com dor, né? E agora, depois de 40 minutos, o paciente ele volta no seu estágio de normalidade, ok? Fase farmacêutica é a fase da liberação. Fase farmacocinética, ela passa pela absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Na fase farmacodinâmica, eu tenho a interação do fármaco receptor e o seu tecido-alvo, que pode chegar à microvascularização. Não esqueça que ele para no tecido-alvo, não. Ele vai chegar à microvascularização. Bom, vias de administração, uma coisinha aqui que eu vi aqui, via de administração parenteral. Eu preciso saber que ele entra pelo digestivo, respiratório e entre outras vias, ok? Show. Agora vamos falar dos certos da enfermagem? Os certos da enfermagem, a gente já passou por várias fases, né? 5 certos, 8 certos da enfermagem, 9 certos da enfermagem, 5, 7, 9, 11 e agora estamos em 13 certos da enfermagem. Por que é importante eu saber dos 13 certos da enfermagem? É ele que vai dificultar a possibilidade do erro. Se eu seguir o passo a passo dos certos da enfermagem, eu simplesmente diminuo a possibilidade de erro no momento da administração do medicamento.
Vamos passar um por um. Eu vou falar agora os 13 certos de enfermagem. Eu oriento que vocês anotem todos eles no seu caderno, tanto no caderneta de anotação, sabe? Então, todo mundo, todos os meus alunos sabem que logo assim que a gente inicia o curso técnico de enfermagem, eu peço que vocês comprem a cadernetinha de anotação. Os 13 certos de enfermagem, se tiver atualização, atualizem, mas os 13 certos de enfermagem, ele precisa constar na sua caderneta de anotação, ok? Se a gente tivesse em aula natural, eu não ia dar tanta ênfase, porque isso daqui seria matéria, questão para prova, ok? Prescrição certa, paciente certo, medicação certa, validade certa, forma e apresentação correta, dose certa, compatibilidade certa, orientação ao paciente e família, via certa, horário certo, tempo de administração correto. É em bolos, não é em bolos? Qual é o tempo de infusão? Vou utilizar uma infusão por bomba infusora? Tá, preciso saber o tempo correto. A ação certa e o registro correto de todo o seu procedimento. Vamos entender passo a passo? Prescrição certa. Essa é a parte, né, que mais maltrata a equipe de enfermagem, porque hoje em dia sabemos que existem muitos profissionais da área de saúde que acabam não agindo de forma adequada e acaba fazendo a prescrição matinho, 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 assinatura matinho. E a gente acaba fazendo o quê? Só entendendo o carimbo desse profissional. Como eu sempre falei, volto a falar com vocês, quando eu pego uma prescrição medicamentosa em que eu não tenho confiança ou que eu não consigo compreender o que esse médico passou para o meu cliente, eu preciso reportar ou retornar com essa prescrição. Porque hoje em dia existe uma lei em que é preciso entregar uma prescrição médica, um receituário médico em condições. Tá? Eu preciso compreender o que esse médico pediu. Eu preciso saber qual é a dose do medicamento, a quantidade de horas que esse paciente vai utilizar esse medicamento. Eu preciso compreender tudo, porque se eu não entendo, se essa prescrição vem de uma forma que não está fidedigna, eu não vou conseguir fazer uma assistência correta. Isso vai causar o erro da enfermagem. Paciente certo, cliente certo. Essa é uma dos erros mais grosseiros da enfermagem. Porque antes até, aí a gente vai falar um pouquinho de humanização, vai falar um pouquinho do ser humano. É o que eu falo sempre em sala de aula. Eu nunca pensei que a gente ia ter que tanto bater na tecla, né, de você precisar compreender e agir como ser humano. No paciente certo, eu acho que antes de administrar qualquer medicamento, eu preciso conversar com esse paciente. Eu preciso saber quais as condições físicas desse paciente. Eu preciso fazer a coleta dos sinais vitais do meu cliente. Eu preciso saber como foi o dia desse cliente, amanhã, como ele amanheceu, como ele acordou. Para isso tudo, eu preciso saber quem é o paciente. Então, de que forma que eu faço isso? Respondam aí. Vou falar não, porque eu já falei muito sobre isso em sala de aula. De que forma eu vou ter certeza que eu estou com o meu cliente, que a prescrição medicamentosa, que o prontuário é desse cliente, que é do seu João ou que é da Dona Maria, né? Prescrição médica com identificação do meu cliente. Prescrição, se o cliente está internado, prontuário e prescrição de cuidados da enfermagem, né? Eu preciso ter noção, é do meu cliente? Tenho certeza? Beleza. De que forma que eu posso observar isso? Pela pulseira, né? Observar o medicamento e a prescrição. Dentro do quarto, verificar o nome do paciente. Se o paciente estiver em condições, eu não vou perguntar, é o senhor que é Alberto da Silva? Não. Qual o seu nome? Bom dia, como está seu dia? Qual o seu nome? Né? Numa forma mais eficaz, fazer a conferência desse medicamento. Não é porque eu estava no posto de enfermagem, que eu fiz toda a separação dos medicamentos, a separação dos equipamentos, que eu vou confiar que esse medicamento que eu estou chegando ao quarto do meu cliente, ele está fidedigno, fazer conferência novamente. Observar qual é a via de administração desse medicamento, se a dose foi feita de forma adequada, se a diluição medicamentosa foi utilizada de forma adequada, qual é a frequência dessas doses. Eu preciso ter essas informações desse paciente, senão... Medicamento certo.
Portanto, o uso de medicamentos é um componente essencial para a prevenção de tratamento e, quando possível, cura da doença, sendo que o seu uso responsável garante. Então, preciso entender essa parte do medicamento certo. A gente está falando dos 13 certos para aquela clientela que está internada, né? Então, eu preciso compreender que esse medicamento ele tem que ser dado de forma fidedigna, ele tem que ser dado de forma certa. Para mim poder garantir toda essa eficácia, eu preciso saber se o medicamento está correto. Conferência, confiro 5 vezes. Retirei o medicamento, eu confiro. Confiro junto à prescrição. Antes de abrir o medicamento, confiro para ver se o medicamento está ali, é o mesmo que eu retirei do posto. Abro o medicamento, faço conferência do medicamento diluente. Fiz a diluição do medicamento, separo, organizo a minha bandeja, tendo ciência de qual medicamento que eu estou levando, tá? Conferência do medicamento sempre. A dose tem que estar certa desse medicamento. Dose mínima, vocês já perceberam que a dose mínima que vai trazer uma resposta fisiológica, uma resposta terapêutica. Então, se eu dou menos que a dose mínima, se eu faço uma diluição ineficaz, não vou ter resposta terapêutica. Não vai, é como se o paciente não estivesse sendo tratado. Se eu faço uma dose máxima ou acima da dose máxima, eu trago letalidade. Então, a dose tem que ser correta. O momento certo, o horário certo da medicação, principalmente antibiótico terapia. Antibiótico terapia, eu não tenho a possibilidade de dar o medicamento em horário ineficaz. Eu tenho que manter o horário certo do medicamento por conta do pico. O pico medicamentoso. A partir de um certo horário, se é de 6 em 6 horas, 6 horas é o máximo do pico. Se eu passo de 6 horas, as bactérias começam a se alimentar daquele produto medicamentoso e ela vai se tornar resistente. Então, eu preciso ter cuidado com a hora certa, o momento certo da administração. O doente certo, conferir a clientela. Se eu não confiro a minha clientela, como que eu vou aplicar? Eu posso fazer uma troca de medicamento, vou lá com uma bandeja toda bagunçada, não me organizo, não vejo medicamento, clientela certa, não olho prescrição de cuidados, vou toda bagunçada para o posto, do posto para a enfermaria. Quando eu chego na enfermaria, vai dar errado, tem que ter muita atenção. E ao doente certo, ok? E ao preço certo aqui, no caso, se eu trabalho em hospital particular, já sabe que esse negócio da parte financeira fica muito séria. Se eu deixo cair alguma ampola e esse medicamento for muito correto, você vai trazer danos para o profissional da área de saúde. Já no SUS é uma coisa mais desorganizada, muitas das vezes tem muito desperdício, então eu preciso estar sempre atento a essa parte de valores, tá? Validade certa. Na hora, antes até de diluir esse medicamento, eu preciso observar a validade do medicamento. Não adianta fazer diluição, abrir a ampola, fazer antisepsia da ampola e não olhei a validade. Se eu não olho a validade, eu corro o risco de aplicar um medicamento fora da validade que pode ter várias respostas orgânicas, de intoxicações à letalidade. Então, eu preciso, antes de qualquer procedimento, eu observo se é o medicamento certo e já corro na validade do medicamento. Se o medicamento está com a validade ok, eu posso fazer a administração de medicamento. Se o medicamento está com a validade, já ultrapassou o prazo de validade do medicamento, eu preciso parar o medicamento e voltar no lote. Porque não vai ter só uma ampola. Eu vou ter um lote inteiro de medicamentos vencidos. Então, eu preciso reportar isso à farmácia, tá? Forma e apresentação correta. O que seria isso? Eu preciso saber qual é a apresentação do medicamento. O medicamento que foi... Existe uma dipirona, eu tenho ela em solução líquida, né? Solução xarope, gotas, xarope, injetáveis. Então, eu preciso saber qual é a apresentação. Esse medicamento vai ser dado por que via? Eu preciso entender. Então, eu preciso saber a forma e a apresentação correta do medicamento. Se for por via oral, eu posso utilizar tanto a parte de xarope, quanto a parte de gotinhas e quanto a parte de comprimidos. Se for endovenosa, EV, aí já não. Aí eu preciso fazer o quê? Uma incisão. Uma pulsão venosa para poder fazer a administração desse medicamento de forma fidedigna, ok?
Dose correta, dose certa do medicamento sempre. Se eu tenho medicamento, eu preciso ver qual é a dose que foi prescrita para esse cliente. Não desrespeitar a dose do medicamento. Se ele tem um diluente, prestar bem atenção na quantidade de diluente versus o medicamento. Se não estiver prescrito, que deveria estar constando na prescrição médica. Se não tem constando na prescrição médica, eu vou até a bula do medicamento. Se eu domino, vou fazer a diluição de forma adequada. Compatibilidade certa. Verificar se a medicação administrada é compatível com o outro paciente, com o paciente que recebe, né? Eu preciso saber se esse paciente não tem nenhum tipo de alergia. Entenda uma coisa. Mesmo que esse paciente tenha passado pelo médico, mesmo que ele já venha com prescrição e ser medicado, sempre perguntar se for se for um medicamento, uma dipirona sódica, se a senhora tem alergia à dipirona? Se for algum tipo de antibiótico terapia, pergunta, verifica se o paciente tem algum tipo de alergia, porque você aplica a medicação sem fazer nenhum tipo de conferência, você pode acabar sendo acometido um erro, né? E aplicar a medicação e a medicação vir dando uma reação adversa. Pelo paciente não ser compatível ao medicamento. Então, é sempre bom conversar. Mesmo que esteja escrito na anamnese feita pelo seu colega, mesmo que esteja escrito na anamnese rápida feita pelo médico, é bom sempre conversar com o paciente para perguntar. Porque, às vezes, lá no consultório, o médico utilizou um termo técnico para falar com o paciente respondeu não e não entendeu. Aí você chega, usa a fala correta com esse paciente, fala de uma forma que esse paciente venha compreender, e aí sim você vai ter a certeza de que o paciente não tem nenhum tipo de alergia medicamentosa, por conta da compatibilidade, tá bom? Orientações ao paciente. Por mais que na prescrição tenha orientação, por mais que o seu enfermeiro já fez a prescrição de cuidados, antes de qualquer procedimento de enfermagem, nós precisamos orientar bem esse paciente, orientar sobre reações adversas, orientar sobre algumas possíveis interações, orientar sobre alergias medicamentosas, perguntar sobre alergia por conta de interações medicamentosas, orientar sobre o próprio medicamento, o prazo da terapêutica medicamentosa. Então, as orientações, elas fazem parte do cuidado da enfermagem. Saber do paciente se esse medicamento está trazendo insônia, se esse medicamento está trazendo algum tipo de mal-estar, saber se esse mal-estar é esperado pelo medicamento ou não. Então, as orientações, elas sempre são muito importantes. Medicamento não é para ser administrado de qualquer maneira. Tem medicamentos que eles trazem algumas reações adversas e nós precisamos estar cientes e deixar bem orientada a minha clientela, principalmente quando o meu cliente é idoso. Agora, quando a clientela é pediátrica, infantil, a orientação não vai somente à criança. Não ignora a criança, não. A criança, ela precisa entender pelo fase que ela está passando, o medicamento que ela vai tomar, se for uma antibiótico terapia por 14 dias, terapêutica longa, a criança precisa compreender que ela vai ficar num momento de internação mais longo no hospital, que nesse período você está ali para dar suporte, apoio, que qualquer coisa que ela vier a sentir, que você está por perto, que ela pode te chamar, mas tem que conversar com a criança, mas não esqueça do familiar. A gente ganha o familiar, é como eu sempre falo. Não, o familiar, ele não está ali para fazer o seu serviço. O familiar, ele está ali para ser orientado por você. Ele é seu ponto de ajuda, seu ponto de apoio. Então, faça as orientações adequadas, ok? Via certa e hora certa. Acho que eu nem preciso mais falar sobre isso, né? Esse é um dos 13 certos da enfermagem que é mais afligido pela equipe de enfermagem. Via certa. Gente, a gente já teve algumas informações, alguns noticiários na TV que doem o coração, né? Saber que um técnico de enfermagem pega uma dieta que muitas das vezes é para ser passada em GTT e acaba colocando a dieta em endovenosa, e isso leva o paciente a óbito. Então, nós precisamos saber a via certa de cada coisa, né? Existe terapia nutricional por via endovenosa? Sim, mas a terapia nutricional por via endovenosa, ela é utilizada com produto preparado para via. São nutrientes, não são alimentos. Então, nós precisamos estar
bem certo da via e não esquecer da hora exata do medicamento por conta do pico do medicamento no organismo, tá bom? Ele fica ali, se é 6 horas o tempo de medicação, são 6 horas que o medicamento ele fica agindo nessa região orgânica. A partir de 6 horas ele vai perdendo força e as bactérias que eram para ser mortas pelo medicamento começam a eliminar a possibilidade do medicamento trazer resposta terapêutica. Muito cuidado. Bem, ficamos por aqui. Agora a gente vai lá para o fórum, tá? Da disciplina. Peço a vocês que façam as suas anotações. Se houver dúvidas, perguntar na plataforma, para não ficar esse negócio de perguntar na plataforma e perguntar no WhatsApp, porque o professor fica sem saber para onde olha, tá bom? Eu peço que vocês estudem, façam as suas anotações. Vou passar o exercício até o final da aula. Eu preciso que vocês assistam todos os vídeos. Tem um vídeo lá que está em inglês, mas ele passa exatamente toda a farmacocinética. Então, só observe, ok? E tem outros vídeos lá que eu preciso que vocês assistam, façam anotações de vocês, até para facilitar, né? Porque nós agora vamos passar por alguns processos de avaliações. Então, facilite aí o seu aprendizado. Até a próxima terça. Bons estudos a vocês e não esqueça de estar sempre olhando o portal, porque vou mandar atividade. Tchau, tchau. Se cuidem. Beijo.